E agora nós vamos passar para o próximo ponto, que vai tratar um pouco mais tecnicamente como esses formulários eletrônicos inteligentes evoluíram. A nossa próxima versão, a versão estendida dos formulários eletrônicos, né? Quais eram as limitações que a gente tinha antes? Nós, como sempre, escutamos os pedidos, né, de vocês, nossos clientes, e fizemos uma série de melhorias nos nossos formulários. Eles estão ainda mais inteligentes, com ainda mais capacidade de validações, uma série de melhorias que foram feitas, que foram possíveis tornar esse processo de admissão digital, né, mais inteligente ainda. Então, para explicar um pouco melhor, né, mais tecnicamente, essas melhorias, né, e toda a inteligência que foi incorporada, né, para os formulários, eu vou passar a palavra aqui para o Leandro Pessoa. Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho, então, como o Marcelo falou, de uma forma mais técnica sobre o módulo de formulários do Neutron. Esse módulo é um módulo que ele já existe, muitos clientes já utilizam esse módulo. Pode passar aí. Quando esse módulo ele foi desenvolvido, quando ele foi criado, a gente pensou nesse módulo que ele pudesse ser um módulo extremamente simples para os usuários poderem criar os seus formulários, né? Sem nenhum tipo de programação, que o usuário pudesse fazer a personalização dos seus próprios formulários. E um detalhe importante, formulários públicos e formulários privados. Os formulários públicos são aqueles em que tu não precisa de uma autenticação. O teu cliente ele não precisa digitar um usuário e senha para acessar esse formulário. Por exemplo, um formulário de candidatura a uma vaga de emprego numa empresa, né? É um formulário público. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que existiam alguns tipos de formulários que não eram tão simples e que, às vezes, de uma forma sem exigir algum tipo de programação, ficava praticamente inviável, né, de colocar ele disponível para o público. Então, a gente viu a necessidade de trabalhar com alguns formulários um pouco mais complexos, utilizando recursos, às vezes, de terceiro, né, ferramentas que o nosso módulo ainda não disponibilizava, né. Por exemplo, validações na própria página. Então, quando tu digitava uma senha, digitava o nome da pessoa, ele já podia validar, já trazer o CPF dessa mesma pessoa, se ela existisse um cadastro prévio. Que ele fosse um formulário responsível, ou seja, tu criava ele e poderia acessar ele em qualquer dispositivo, num tablet, num celular, ou através da web mesmo. Uma questão importante aqui é a publicação na base do próprio cliente desse formulário. Isso vai facilitar muito a questão de integração desse teu formulário com o teu ERP, com o teu próprio ambiente. Mais para frente eu vou falar um pouquinho dessas opções. A gente considera que o Neutron Formulários, nesse momento, ele atinge um patamar um pouquinho mais elevado, né? A gente consegue sair daqueles formulários simples para fazer realmente formulários complexos, que exigem vários passos de preenchimento, várias abas, várias guias. Como é que funciona hoje? Apenas assim, de uma forma didática, a gente vai trabalhar como assim, versão padrão, a versão que já está atualmente instalada nos clientes, todo mundo utiliza. E nós teremos também uma versão que a gente vai trabalhar com a nomenclatura apenas como versão estendida, tá? Como é que funciona hoje? Hoje, no Neutron, a gente tem uma interface dentro da própria ferramenta em que a gente pode desenhar os nossos formulários, sem nenhum tipo de programação praticamente. A ideia é arrastar os componentes para dentro do teu formulário e tu vai parametrizando ele aos poucos. Quase sem treinamento, quase sem nenhum tipo de programação, né? Depois que tu preenche, que tu cria o layout do teu formulário, a gente salva ele
e disponibiliza ele para um acesso do público em geral. Quando o usuário preenche o formulário e dá o enviar, o salvar, ele gera um PDF, gera uma imagem desse teu PDF e salva dentro do Neutro. A partir daí, tu pode iniciar fluxo de trabalho, trabalhar como se fosse um documento normal dentro do Neutro. Isso é muito legal, tem muita gente que já utiliza. A gente tem cliente aí com mais de 100 formulários criados, né? Mas a gente percebeu, como eu falei lá no início, para algumas situações a gente percebeu algumas limitações. Pode passar. E aí a gente pensou numa solução um pouco diferente. A gente continua tendo a versão padrão. Então, quem já tem os seus formulários criados podem continuar trabalhando dessa forma. Quem quiser trabalhar, criar novos formulários da forma padrão, podem continuar trabalhando. Mas agora a gente criou uma outra camada, que seria o que a gente está chamando de formulário do cliente. Ou seja, tem gente que chama de capa de formulário, tem gente que chama de folha de rosto. Tá? Então, o cliente ele pode desenvolver o seu próprio formulário com as regras de negócio dele, e aí ele vai ter, pode botar o logo dele, pode botar com a representação visual associada à sua empresa, né? E aqui dentro ele pode fazer o que ele quiser. Já que ele está programando em HTML, em CSS, usando um Bootstrap, ele pode fazer, ele tem toda a liberdade que ele tem para desenvolver o seu formulário e deixar do jeito que ele quiser. Qual é a ideia? Ele desenvolve o seu formulário. Pode passar, gente. Ele cria um formulário de admissão, assim como aquele formulário que a Marúcia mostrou na apresentação anterior. Esses dados aqui, que ele preenche no formulário, eles são automaticamente enviados para o nosso formulário padrão do Neutro. E aí aquele formulário lá ele é armazenado. Então, não é uma simples programação do cliente criando seus formulários, mas ele é uma criação associada a um formulário que já existe no Neutro. Por isso que as pessoas chamam de capa de formulário ou folha de rosto do formulário. Para isso, para criar essa versão estendida, a gente pensou em quatro pontos. A gente pensou em layout, a gente pensou em segurança, a gente pensou em flexibilidade e também na prestação de serviços. Na parte sobre o layout, a gente pensou vários benefícios que o desenvolvimento dessa capa do formulário iria trazer para o cliente. Então, por exemplo, a gente pode ter formulário padrão. Às vezes, quando chegamos nas empresas, as empresas já têm formulários disponíveis na internet. Então, agora eles podem manter o seu padrão para o cliente, né? E ele já vai estar integrado com o próprio software Neutro. Alteração de modelos de uma forma fácil. Então, assim, como eu comentei, a gente tem clientes aí que já tem mais de 100 formulários criados. Às vezes, tem que trocar o logo da empresa. Então, o cliente agora ele vai lá, troca num local, já troca em todos os formulários de uma vez só. Então, tem muitos benefícios. A responsividade, componentes de terceiro. Então, a gente consegue fazer um layout do teu formulário exatamente como a representação, a imagem visual da tua empresa. Segurança, sempre muito importante, né? Agora a gente consegue ter validações na própria página, ou seja, no front. Então, quando o usuário está ali preenchendo o formulário, a gente já pode colocar regras de validação ali na frente. A gente não precisa enviar o formulário para o Neutro fazer as regras de validação e voltar, né? Então, o próprio formulário ele já vai fazer esse permissionamento. Permissionamento e gerenciamento do usuário. Desta forma, o cliente pode dizer quem são as pessoas que podem ou não acessar esse formulário, porque esse formulário vai estar disponível na própria página da empresa, né? Então, o próprio cliente vai ter esse nível de permissionamento. Criptografia,
garantia de envio de documentos do dossiê. Então, agora a gente pode, no próprio formulário, dizer que só pode subir esse formulário se todos os documentos obrigatórios tiverem sido selecionados. E a publicação do formulário na base do Neutron. Como é que ocorria antes? Para aquelas pessoas que utilizam o Neutron na nuvem, por exemplo, esse formulário ele ficava salvo na nossa nuvem, o que tornava muito complicado de a gente poder buscar dados num RP do próprio cliente, porque o cliente não iria liberar esses dados para acesso externo. Agora, com essa nova versão, como o cliente ele cria os seus formulários, ele pode disponibilizar esse formulário na própria rede interna. Como o teu formulário vai estar na própria rede, fica mais fácil desses formulários acessarem os dados do teu ERP, por exemplo. Esses dados não precisam estar liberados para a internet. Toda a questão de flexibilidade, né, de tu poder trabalhar ali com HTML, com essas programações, essas linguagens de programação que são padrão do mercado, toda a flexibilidade que tu tem, tu vai poder utilizar dentro do teu formulário. Então, agora não tem mais a desculpa de eu não conseguir fazer um cálculo direto dentro do formulário. Tá? Através dessa programação no HTML, tu consegue fazer os teus cálculos, fazer as tuas validações, tu consegue fazer coletas de assinatura manual, tu consegue preencher o teu formulário e fazer um envio para o portal de assinatura. Então, tu já inicia um processo e já manda assinar eletronicamente esse documento. Tudo isso de forma automática. A opção de gerar o PDF, isso aqui é bem legal também. Às vezes, nós criamos formulários apenas para fazer a coleta dos dados. A gente não precisa gerar uma imagem desse formulário, como era obrigatório na versão padrão. E o salvamento automático. Esse salvamento automático, agora a gente pode trabalhar com cookies. Então, o teu formulário, tu começa a preencher ele no início. Se é um formulário muito longo, tu pode sair, voltar até no dia seguinte e continuar preenchendo esse teu mesmo formulário. Teus dados ficam salvos na tua máquina. Tudo isso a gente falou em criação de HTML, falou em desenvolvimento dessa capa desse formulário, né? Então, essa capa desse formulário, ela exige um pouco de um profissional um pouco mais especializado, um profissional que consiga trabalhar criando páginas para a web. Então, pensando nisso, a MGS também trabalha com a prestação de serviço para o desenvolvimento desses formulários. Não do formulário do Neutron. O formulário do Neutron na versão padrão, o próprio cliente cria normalmente e continua criando. Mas essa questão de criar os HTMLs, de criar a capa, de manter, até de integrar com o teu sistema de RP, tudo isso pode ser feito ou pelo próprio cliente, se ele tiver um profissional especializado, ou por um profissional da MGS a ser contratado através da prestação de serviços. É isso, Marcelo? Volta ali, por favor, Jaime. Pessoal, algumas perguntas aqui no chat. Versão, e também pelo WhatsApp que eu estou recebendo, né? Versão padrão vai ser descontinuada? Não. A versão padrão continua disponível e a versão estendida também. Nós acreditamos que para muitos casos a versão padrão segue sendo uma excelente opção. Às vezes, né, um formulário ele quer apenas gerar um PDF, gerar um documento para seguir com alguns determinados, com outros documentos, né? Então a versão padrão segue existindo. E a versão estendida, uma pergunta aqui se tem algum custo adicional. Não, versão estendida não tem nenhum custo adicional. Ela já está disponível, né? Vocês podem utilizar. Como o Leandro falou, a versão estendida ela tem uma capacidade, né, de se conectar. Os nossos serviços, né, os web services do Neutron vão poder receber
as informações que vierem através de um formulário que for desenvolvido fora do ambiente do Neutron. Então, todos aqueles campos, né, vocês criam, né, numa ferramenta externa ao Neutron, e aí conectam com um formulário nosso padrão dentro do Neutron. Então, nós recebemos esses dados, e aí geramos ou não, criamos ou não o PDF, e segue a mesma sequência, né, que vocês já estão acostumados, né, com o software, né, com possibilidade de fazer processos, né, com possibilidade de gerenciar os dossiês, né, dali para frente, né, a situação segue a mesma. Então, isso possibilita que aqueles que têm muitos formulários já criados possam ir migrando os seus formulários, né, com o tempo, né, aqueles formulários que vocês acham que seja necessário utilizar a versão estendida para, como o Leandro falou, fazer mais validações, por questões de segurança, acesso a outros sistemas. Agora vocês têm essa possibilidade também. E aqueles formulários que está ok, que está atendendo, né, vocês continuam utilizando, né, os que já têm, ou até mesmo gerando novos, né, numa ou na outra versão. Falando um pouquinho mais aqui sobre a prestação de serviço, então, como existe essa possibilidade aí de agora, né, de gerar os formulários, né, que na verdade se torna uma interface de coleta de dados, né, anterior ao formulário que vai ser gravado dentro do Neutron, né? Isso é uma coisa que tanto vocês podem fazer, quanto podem nos contratar para fazer. Tá? E da mesma forma, depois, se houver alterações, né, nos formulários, também pode nos chamar para fazer, ou podem vocês mesmos, né, fazerem as alterações, desenvolverem novas validações, fórmulas, cálculos, enfim, todas as novas possibilidades, né, que o desenvolvimento, né, em HTML nas mais diversas, né, plataformas aí que estão disponíveis aí no mercado, né, possibilitam. Vocês podem fazer isso através dos recursos das empresas de vocês ou através do nosso pessoal de desenvolvimento. Tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui para responder. Sim, hoje de tarde. Reunião aqui para implementar formulário já, Leandro, hoje de tarde. Coisa boa, né? Obrigado, pessoal. Sim, vamos fazer. Bom, quero lembrar aqui que vocês podem fazer mais perguntas, ainda temos alguns minutos aqui na apresentação, mais perguntas no chat, estamos à disposição. Aqui o Sérgio, lá de Minas Gerais, está perguntando se tem controle de temporalidade. Sim, temos controle de temporalidade. Outras perguntas aqui sobre controle de data. Se os documentos, se um formulário foi armazenado, se os documentos foram armazenados através dos formulários, e sobre grampear e desgrampear os documentos. Sim, quando a gente armazena os documentos através do formulário, cada um dos documentos entra sozinho, né, dentro do Neutron. Então ele não está grampeado. Se eu precisar substituir, fica mais fácil, né? Precisar, por exemplo, alterar o comprovante de residência, né? Eu não preciso baixar tudo para um lote para desgrampear e subir todos e classificar. Posso baixar só aquele documento, subir mudei de endereço, subir um novo comprovante de residência. Espero que tenha ficado claro a resposta. Deixa eu ver se esqueci mais alguma coisa aqui. Questão de controle de prazo, Leandro, nos formulários, né? Também a gente consegue controlar quanto tempo, né, isso aquele formulário está disponível, né? Por exemplo, Marcelo foi selecionado como candidato, e ele tem um determinado prazo para preencher esse formulário. Se ele não preencher o formulário, né, aquela vaga
ela não está mais disponível para mim. Então, hoje dá para controlar isso também, né? Assim, essa é uma excelente pergunta para esclarecer também uma grande diferença entre o sistema padrão, né, dos formulários e a versão estendida, né? É que esses controles antigamente, na versão padrão, né, a gente tinha que fazer tudo quando o formulário batia no servidor, o controle. Então a pessoa provavelmente daí responderia isso tudo e quando batesse no servidor que ela ia responder a pergunta, né, que não está mais disponível, né? E agora não, agora a gente passa isso tudo para o front, a pessoa quando for tentar acessar já não vai estar mais disponível. Da mesma forma, qualquer outra situação, né, como estou preenchendo um campo e aquele campo, por exemplo, é o meu CPF, né, e eu esqueci um número ou troquei um número, né, essa validação vai ser feita durante o preenchimento e não quando eu tentasse gravar o formulário dentro do Neutron, né, e os cálculos fossem feitos e eu acabasse recebendo uma resposta depois, né. O que acabava acontecendo é que algumas pessoas, né, fechavam, né, o browser, né, fechavam o telefone e achavam que tinham submetido o formulário, né, mas na verdade não tinha completado o processo, né, com sucesso, né. Então esse é um dos exemplos que mostra, né, assim, a grande diferença que tem no uso, né, dessa versão estendida em relação à versão padrão. Então, realmente, assim, grande avanço, muitas novidades, né? E como sempre, tivemos assim bastante trabalho, bastante zelo, né? Muito desenvolvimento, né, em cima para que vocês possam utilizar, né, essas novas funcionalidades, as novas possibilidades, né, com o mínimo de programação, né, possível. Jaime, mais algum slide? Pessoal, alguma pergunta aqui também? Boa pergunta. Então, vou repetir aqui para o pessoal do YouTube, tá, Patrícia? Uma pergunta da Patrícia aqui das escolas maristas. Se depois que está criado o formulário, se é possível fazer uma edição no formulário. Sim, é possível em qualquer uma das duas versões, tanto na versão padrão quanto na versão estendida. Lembrando que aqueles campos do formulário podem ser campos de um repositório, né, que a gente quer guardar, vincular, né, o que a gente está preenchendo no formulário já direto para indexar, né, um documento, por exemplo, que esteja sendo anexado, né. Então a gente vai fazendo essas alterações no formulário, no repositório, ou inserindo um campo, ou desabilitando um campo, né, fazendo as mesmas alterações, né, no repositório correspondente, mas sim, é possível em qualquer uma das duas versões. Mais alguma pergunta? Também não vejo mais perguntas aqui. Alguém mais quer dar algum recado final? Marúcia, Leandro. Oi, Patrícia, diga. Boa pergunta. Boa pergunta. Então, na verdade, bom, vou repetir a pergunta aqui para o pessoal do YouTube que a Patrícia fez. Então, a situação é um colaborador, um candidato recebeu um link e enviou documentos errados. Esses documentos, o formulário foi preenchido com todos os campos, validou tudo, todos os documentos estavam lá, mas algum documento ou está vencido ou alguma coisa assim. E a pergunta é, ele vai reaproveitar esse link e preencher isso tudo de novo ou vai poder substituir um documento, né? Então, na verdade, isso é uma questão de resposta, uma questão de processo. Então, a gente pode tanto fazer um novo formulário, para que ele não tenha que preencher, né, todo, um formulário só só solicitando, né, qual é o documento, né, que está errado, né? Por exemplo, né, eu posso fazer um formulário dizendo, olha, prezado candidato, né, fulano de tal, né, o documento tal está errado, favor subir nesse link. Então, manda uma notificação com um novo link, seria uma possibilidade, né?
para evitar que ele tenha que preencher todo o formulário, que às vezes é, como a gente viu ali, que é um formulário que a gente retirou de um caso prático, né, de um cliente, né, que realmente tem muitos itens, né, e tá tudo certo. Só estava faltando subir um documento, né? Então é possível enviar uma boa pergunta. É possível enviar só um link, né, e que ele para que a gente possa substituir, né, o documento, né, pelo documento certo. Mais alguma coisa? Não? Obrigado, Patrícia. Bom, deixa eu dar mais uma conferidinha aqui nas perguntas aqui, agradecer a presença aqui no YouTube da nossa amiga e cliente muito antiga, Carla Pérez, do Senac. Agradecer aqui também o pessoal lá da Datafilm, Sérgio, todo o pessoal do Badesul, pessoal da Unisc, muito obrigado aí por terem estado conosco aqui, e mais gente por aqui. Enfim, Laone, nossos amigos aí, Douglas. Muito obrigado, Carlos. Pergunta da Carla? Deixa eu ver aqui, para mim não chegou aí, me diz aí qual é a pergunta. Questão dos salvamentos automáticos. Se vai funcionar nos formulários existentes. Não, Carla. Tem que converter o formulário padrão para o formulário na versão estendida. Que isso é uma característica que está presente só na versão estendida. Então a gente tem que pegar o formulário específico ou os formulários, né, que tu queiras contar, né, com essa possibilidade, com essa funcionalidade, né, e converter esse formulário para a versão estendida, tá bom? Mais alguma coisa aí, Matheus? Por enquanto é isso. Então tá, pessoal. Bom, nós vamos continuar à disposição. A live, né, está sendo gravada, vai ser postada no canal do YouTube da MGS. Aí vocês podem compartilhar depois com o pessoal de outros departamentos das empresas de vocês, né? Vai estar sempre ali disponível. E daqui a pouco surgem perguntas, e aí nós vamos estar disponíveis também, né, para responder essas perguntas aí nos canais aí da MGS, né, pelo WhatsApp, pelos nossos telefones que vocês conhecem, ou lá mesmo através do site, né, para quem não nos conhece, está vendo a live agora e quer entender um pouco melhor sobre as nossas soluções, né, entra na página da MGS, tem em cada final de página, né, já tem um formulário, pode ali preencher algumas informações, fazer as perguntas e que a gente, com maior carinho, vai responder. Então eu vou agradecer aos meus colegas aqui que estiveram hoje comigo aqui para fazer a apresentação, Marúcia, Leandro, Matheus, Jaime. Agradecer as pessoas que estiveram aqui no auditório conosco também. Agradecer a todos que estão no YouTube. Desejar uma boa semana para vocês e ficar aqui à disposição em todos os canais da MGS. Muito obrigado.